Vamos lá então, o conteúdo que eu vou falar para vocês agora é sobre o conteúdo para feed do Instagram. O que você tem que saber para postar no seu feed, o que você tem que postar de conteúdo, como que você deve se organizar, qual a porcentagem de cada tema, o que você deve falar, o que você não deve, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que um conteúdo no feed, ele é dividido entre foto e vídeo. Ele tem agora um feed do IGTV e ele tem um feed também do Reels, que eu aprendi a falar. A gente pesquisou aqui hoje porque eu falava tudo errado. Eu não sabia se era Reels, se era Reels. Então, mas na verdade a pronúncia correta é Reels. E aí, a gente tem mais alguns pontos importantes dos conteúdos no feed, que é dividido entre copywriting. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas para vocês que estão estudando um pouquinho mais sobre marketing digital, vocês vão começar a se familiarizar por alguns termos de marketing, que a gente simplifica para copy. Tem a legenda, que é algo que todo mundo já sabe, e tem os tipos de conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, claro, antes de criar um conteúdo, a gente tem que fazer o planejamento e a estratégia. Quem acompanhou as minhas aulas ao vivo no dia 16 e 17 aprendeu o que é o planejamento e a estratégia, um pouquinho, né, sobre o que a gente falou lá aquele dia. E o segundo ponto que vem é a copy. O que é a copy? A copy é o texto que a gente escreve na imagem. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas uma tendência do marketing digital é você começar a trabalhar conteúdo. O conteúdo, ele também tem que ser perceptível na copy. A copy é o título que vai na imagem. Se vocês ficarem com dúvida, vocês vão mandando aqui pra mim, tá? Então, o que tem que ter nessa copy, nesse título que vai na imagem da postagem que você vai fazer? Ou pode ser também o título do vídeo que você vai postar. Ele tem que ter gatilhos mentais. Todos esses termos que eu vou falar, gente, é muito conteúdo que daí depois que vocês tiverem dúvida eu posso criar conteúdos separados para cada um desses pontos. Então vão anotando aí, que daí caso vocês tiverem dúvida eu vou fazendo caixinha de perguntas nos stories, aí vocês vão me respondendo, tá? Então para copy, gatilhos mentais, textos que chamem a atenção do seu cliente ou que falem a mesma linguagem que o seu cliente está querendo. Por exemplo, Bel, eu trabalho com um público B e C. Então, você tem que usar uma linguagem fácil para que o seu cliente entenda o que você está querendo falar. Se, às vezes, no seu ramo de atuação tem alguns termos um pouco difícil, você tem que tentar simplificar isso para que o seu cliente entenda o que você está falando. Outra coisa, são os gatilhos mentais. Por exemplo, a gente tem infinitos gatilhos mentais. Um que eu posso dar, que me veio agora aqui na cabeça para vocês entenderem. Por exemplo, gatilho mental de escassez. É até amanhã. Ou então, vendas limitadas. É algo que tem pouco e que a pessoa faz ela sentir, nossa, eu preciso comprar, eu preciso desse produto agora, de imediato. Depois eu vou entrar mais a fundo nesse tema do gatilhos mentais, porque tem diversos e eu queria ensinar para vocês como aplicar isso de forma que isso atraia o seu cliente de uma forma que você não precise realmente vender, tá? Mas isso é o copywriting, só para vocês entenderem, simplificando para copy, que é o título que vai na imagem ou no vídeo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a legenda. Eu tô olhando aqui pro lado porque daí eu fiz um escopo para eu não esquecer de falar nada para vocês. A legenda, você precisa elaborar um texto com as suas palavras. Então, aquela aula de português que a gente teve lá no ensino fundamental vai fazer a diferença aqui, tá? Por quê? Igual eu falei, você tem que entender a linguagem do seu cliente, ver se não tem erro de português, ter um português claro para que ele entenda o que você está falando. Isso é muito importante, dê explicações na legenda, porque tem pessoas que lê a legenda. Não tire você como base disso, por exemplo, Bel, mas eu não leio legenda, então eu não vou colocar. Não, coloque sim, coloque uma descrição que você acha que seja legal e que vai explicar algo para o seu cliente. Utilize hashtags. Ainda a hashtag se torna uma fonte de pesquisa aqui no Instagram. Então, quanto mais você usa, melhor.
Uma dica que eu dou para as pessoas é, por exemplo, postar a legenda e depois você comentar na sua foto mesmo a hashtag, que daí ela não fica aquele monte de hashtag e visualmente para os seus clientes ver, né? Então deixa ela lá embaixo. Outra técnica que a gente usa bastante também é, por exemplo, escrever a legenda, colocar uns pontinhos e aí lá embaixo você coloca a hashtag se você não quer que a hashtag fique à vista dos seus clientes. Mas é legal você utilizar, porque assim você consegue atingir pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo através daquela hashtag e às vezes você tem um produto interessante para aquela cliente que vai te indicar mais para 10 clientes. Então façam o uso da hashtag. Se você está falando sobre um determinado assunto e que tem alguém envolvido e que você precisa de parcerias e que essas parcerias contam com a sua empresa e você depende dessas parcerias, marquem essas pessoas na legenda, faça menções. É sempre bom a gente mencionar algo que a gente aprendeu com alguém ou com algum parceiro nosso. Por que isso? Porque isso aumenta, viabiliza um leque de oportunidades. Você está marcando aquele amigo seu que te ajuda, que te trouxe algum conhecimento extra, de alguma atitude que você está tendo na sua rede social ou algo que foi legal que você aprendeu de novo, e você está dando crédito para aquela pessoa. Isso não vai deixar você ser menos importante e esquece essa coisa do ego. Por exemplo, eu não vou mencionar aquela pessoa na minha legenda ou nos meus stories porque eu não quero dar o ibope pra ela. Não é isso, gente. Quando a gente é solícito, quando a gente abre um leque de marcações de amigos e parceiros, a gente tem um leque de oportunidades também um tanto maior. Então não seja egoísta nesse ponto. Caso vocês aprendam em alguma live ou com alguém alguma coisa e vocês querem trazer isso de conteúdo para o feed de vocês e para o conteúdo que você está postando, marca essa pessoa, tá? Não seja egoísta. Então isso é uma dica. Eu queria saber se vocês estão anotando, tá? Porque esse conteúdo aqui é muito válido. E aí depois no curso 4 Passos no Digital eu vou ensinar vocês a como colocar a mão na massa e como criar mesmo, tá? Então tô dando aqui algumas dicas bem importantes que caso também você não queira comprar, vai fazer a diferença também no seu feed, vai trazer um resultado legal pra você. Então, beleza, marcou a pessoa. Se for produtos voltado, se for conteúdos voltado para produtos ou serviços, seja breve e objetivo. Por exemplo, Bel, eu quero postar a foto de um sapato que eu vendo, de uma bolsa, de um acessório. Eu acho que você tem que ser o mais breve possível, tá? Não encha linguiça também, não. Então, quando você for vender realmente o seu produto, seja breve. Porque as pessoas também, elas têm tempo para ler conteúdo que vai agregar algo para ela. Se o seu produto, você só tá querendo mostrar ele para vender, então seja o mais breve possível. Outra dica para quem tá vendendo produto, que só vende produto e não vende serviço. Coloquem preço na legenda. Mas, Bel, eu não quero, porque eu não quero que o concorrente veja. O concorrente vai dar um jeito de ver o seu preço em algum lugar. Se você vai ter site, ele vai entrar no seu site. Se você não tem, ele vai mandar fulano comprar lá para ele saber quanto que você cobra. Então, não tenha medo de colocar o preço na legenda. Eu já ouvi falar e já entrei em várias lives que as pessoas falam assim: se não tem preço na legenda, eu até desisto de comprar. Eu não entro em contato com a pessoa pelo direct, porque até eu esperar ela me responder, eu já desisti e já comprei outra coisa. Então, na internet, uma coisa vocês precisam entender. Quando a gente está vendendo um produto na internet, a pessoa ela quer ter o domínio de compra. Ela não quer ser atendida por alguém. Ela quer comprar sozinha. Ela quer decidir sozinha. Isso é muito bom para vocês. Então coloquem preço na legenda. Vocês vão economizar tempo, vocês vão ajudar o seu cliente a ver se realmente ele quer ou não. E outra, vocês vão conseguir vender mais fácil, porque ele já decidiu que ele comprou. Vocês não vão precisar ficar puxando o saco dele para que ele compre o seu produto. Então isso também é um ponto super importante, tá? Vamos lá. Conteúdo em feed. A gente tem o feed, ele é dividido agora em 3 partes. Ele é dividido em foto e vídeo, né, que é o principal. A gente tem um feed só de IGTV e um feed só de Reels.
Pra quem não tava aqui no comecinho da live, acho que perdeu esse ponto. E agora, a gente definiu aqui uma matemática aqui no estúdio. Olha como vocês estão chique, hein? A gente fez isso aqui só pra vocês. Que é quantos de % de conteúdo que eu tenho que ter no feed e que vocês devem seguir isso, tá? Isso é dica da gente que tá trabalhando com marketing digital o tempo todo e é o que dá mais certo pra todo mundo. Então, eu vou falar aqui pra vocês, eu quero que vocês anotem, porque isso é muito importante, tá? Todo conteúdo, e outra dica importante, anota, todo conteúdo, ele tem que ser voltado pra sua persona. O que é persona, Bel? É um cliente ideal. Então, ele tem nome, ele tem gostos, ele tem rotina, ele tem idade, ele tem gênero. Então, você tem que definir tudo isso. Mas, Bel, eu não sei definir persona. Acompanha aqui alguns conteúdos atrás, a gente explicou entre a diferença de público-alvo e persona. Para vocês produzirem conteúdo, gente, na internet, vocês têm que ter algo antes, você tem que ter um planejamento antes. Nada a gente consegue criar do nada sem ter esse planejamento e sem ser focado nesse resultado que eu tô ensinando aqui pra vocês. Então, vocês têm que saber que todo o conteúdo deve ser voltado pra sua persona. Depois eu vou explicar melhor isso, tá? Então, 20% do seu conteúdo que você posta no feed, aí nos quadradinhos aí, ele tem que ser 20% institucional. O que é o institucional? É você falar sobre a sua missão, sobre a sua visão, sobre os seus valores, sobre a sua história, sobre a sua rotina, sobre os seus colaboradores, que são as pessoas que trabalham com você, sobre os seus bastidores, você indo trabalhar, você voltando. As pessoas gostam disso. Mas, Bel, eu tenho preguiça de fazer, eu não quero compartilhar minha vida. Vocês têm que entender uma coisa. A sua empresa é a sua cara. Então, raramente a gente consegue separar o dono da empresa e a empresa. Isso não existe mais. Um exemplo disso que eu vi até na live da Helena Marketing, depois eu coloco o arroba dela pra vocês aqui, se vocês tiverem interesse. Que ela falou assim, que ela tá estudando muito sobre personal branding e ela dá o exemplo da Apple. A marca Apple é um reflexo do que o Steve Jobs era. Então, a gente é o que é a nossa empresa. Na verdade, a nossa empresa é o que é a gente. Então, vocês não percam esses pontos de conexão com o seu cliente e identificação. E isso você consegue através do conteúdo institucional. Então, bastidores, dê a opinião sobre algum assunto que, por exemplo, saiu na mídia ou saiu alguma reportagem. Mostra a cara e dê opinião sobre o que você acha sobre isso. Prova social, alguém comentou alguma coisa na sua publicação, gostou do seu produto ou do seu serviço, te deu um feedback legal, posta tudo nos stories. Tudo que você tiver de conteúdo, sobe tudo lá nos stories, faz um destaque para isso e boa. Isso é prova social, isso é o que mais vende, que é o boca a boca, é a indicação, tá? E uma coisa que é muito importante é o nicho. O nicho, eu coloquei aqui no institucional, mas se for ver, ele tá entre persona, público-alvo e nicho. O nicho é você definir que você não vende pra todo mundo. Anotaram? Você não vende para todo mundo. Isso não existe. Mas eu vendo. Eu vendo para de 10 anos e para de 40. Não, você não vende. Você tem um público-alvo específico. Você tem uma persona. Você só não sabe qual é e você não sabe quem é. Mas você tem e você precisa definir. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Tá? Isso é uma lei no marketing digital e é algo que as pessoas não sabem, as pessoas não direcionam a venda e para quem elas querem vender. Então, você não vende para todo mundo e você tem que saber quem é a sua persona e o seu público-alvo. Então, está nesse 20% do institucional. Saiba para quem você vende, porque se você sabe para quem você vende, você sabe com quem você está falando. Você sabe... Eu tava tendo uma ligação aqui. Deixa eu só falar aqui pra Camila, só um minutinho. Mila, o Thiago da Tech News tava me ligando. Fala pra ele que eu tô numa live que eu não posso atender agora, por favor. Tá. Pronto. Voltei.
Aí, o que acontece? Aí, vamos lá, recapitulando o nicho, né? Você não vende para todo mundo, você tem que ter alguém específico e você tem que entender quem é essa pessoa. Você entendendo quem é essa pessoa, você vai saber a linguagem que você deve tomar com ela, você vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta, você vai saber as dores, as ambições, que daí a gente já tá entrando em outro ponto que eu não consigo falar sem me alongar um pouco. Mas é isso, você não vende para todo mundo e coloca isso na sua cabeça, tá? 30% de produto e serviço. Bel, só 30%? Só. Não coloque mais que isso no seu feed ou no Instagram. Tem gente que vende, gente? Tem. Não é algo assim, ai, mas eu não vou conseguir vender se eu não postar só produto e serviço. Tem gente que vende. Só que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô dando dicas de algo que é tendência, do que as pessoas gostam e do que as pessoas não gostam. Então, se vocês confiam em mim, em tudo que eu estudei, apliquem isso. 30% de produto e serviço. O que é esse tipo de produto e serviço? Você vai colocar descrição, você vai falar da qualidade do seu produto ou do serviço. Você vai falar formas de uso, como que eu posso usar, por exemplo, um conjunto de roupa, os benefícios que o seu produto ou o seu serviço traz para o seu cliente, o seu diferencial, o que eu tenho de especial que as outras pessoas não têm, como que é feita a produção do meu produto, as pessoas querem saber como que é feito, da onde que vem, e as campanhas. As campanhas é algo direcionado à venda, a resultado, né? Eu vou fazer uma campanha e vou trazer esse resultado para as pessoas. Por exemplo, eu quero que a pessoa clique no meu WhatsApp, que a pessoa me mande uma mensagem, ou eu quero que a pessoa vá para o meu site. Isso são campanhas que são os impulsionamentos. Quem acompanhou as minhas aulas lá no dia 16 e 17 sabe a diferença entre conteúdo no feed e campanha, tá? 40% de conteúdo relevante. O que é conteúdo relevante? Dicas sobre o seu produto ou serviço, sobre o seu nicho de mercado. Por exemplo, saiu... Você vende... eu vou fazer um brainstorm aqui com vocês. Eu vendo roupa, mas o meu nicho de mercado é moda. Só que a minha persona... eu vou inventar uma pessoa aqui. É a Bel, ela tem 27 anos, ela gosta de comida fitness e ela tem um iPhone, ela trabalha das 9 às 6 da tarde. Isso é a descrição da minha persona. E você sabe que ela gosta de comida fitness. Então, mesmo você estando no ramo da moda, você pode postar uma receita, por exemplo, de uma tapioca. A pessoa vai adorar o seu conteúdo, porque além da moda, você está trazendo algo agregado, que está no seu nicho de mercado. Depois, se ficou confuso, eu tento explicar um pouco mais isso para vocês. Então, conteúdo relevante para a sua persona. Lembra lá atrás que eu falei para vocês, que tem que ser tudo focado na persona. Sobre o seu mercado de atuação, surgiu uma novidade, por exemplo, na ANA, que a ANA está assistindo aqui, em fonoaudiologia. Eu vou trazer essa novidade de atuação, do meu mercado de atuação para o meu cliente. Às vezes ele gosta das novidades, ele gosta do meu conteúdo, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber a tendência de moda do que está acontecendo lá nas passarelas, ou para uma loja de roupa que está acontecendo lá nas passarelas e vai chegar aqui no Brasil para nós daqui 2 meses, 3 meses. As dores do seu cliente é um conteúdo relevante. Então, se você sabe que o seu cliente ele não gosta de uma determinada coisa, ou ele sente falta de algum serviço ou produto, você vai lá e dá uma espetada nele na dor, porque ele vai falar: nossa, você é um gênio, você sabe o que dói em mim, que eu não consigo fazer isso, e você me ajuda a fazer aquilo. Então, isso é muito legal, tá? A gente tem que definir pelo menos umas 10 dores. Bel, mas o meu cliente, a minha persona não tem 10 dores. Ela tem. E no curso, eu vou ajudar vocês a definirem essas 10 dores. Ambições do seu cliente. O seu cliente tem uma ambição de viajar pelo mundo. O seu cliente ideal, a sua persona, ela é assim, ela ama viajar. Então, você tem que trazer conteúdo relevante que agrega ao seu produto
com as ambições do seu cliente. O seu cliente também tem 10 ambições, então você também tem que definir essas 10 ambições. Então, o conteúdo relevante é isso, tá? E eu deixei por último aqui 10% viral. O que é o 10% viral? É memes, lembretes, frases, é esse tipo de conteúdo. A gente até tava rindo aqui hoje mais cedo aqui no estúdio, porque a gente tava olhando os conteúdos virais que a gente posta aqui no Marketing Sem Agência, e tem alguns que, tipo, tem 135 pessoas enviaram para outras pessoas ou compartilharam nos stories. Que é, por exemplo, lembretes do dia a dia, memes, frases de inspiração. Então, tudo isso é conteúdo viral. Então, eu vou repetir aqui, recapitular, tá? 20% de conteúdo institucional, 30% de produto ou serviço, 40% de conteúdo relevante e 10% de conteúdo viral. Mas, Bel, como que eu faço essa conta? Você tem que lembra que eu falei pra vocês que é muito importante, antes do conteúdo, a gente fazer um planejamento e um cronograma. Então, você vai definir, eu vou postar 9 conteúdos por mês. Aí, desses 9 conteúdos, você vai tirar essa porcentagem desses 9 conteúdos para você saber o que você tem que postar, tá? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ler aqui o que a Ana falou. Bel, estou aproveitando minha licença para estudar todo o seu conteúdo e aprender mais sobre o mundo digital. Ai, Ana, obrigada. Eu espero que eu esteja te ajudando e eu fico muito feliz por vocês acompanharem e entenderem e confiarem em tudo que eu estou passando para vocês. Então foi isso. Eu vou recapitular agora tudo de novo para quem chegou depois e perdeu o comecinho da live. Então, a copywriting é o título da sua imagem ou do seu vídeo, que tem que ter gatilhos mentais, textos que chamem a atenção do cliente e uma linguagem que seja de acordo com o seu cliente. Então, se você por exemplo, um advogado, você vai usar uma linguagem um pouco mais difícil do que, por exemplo, uma pessoa que trabalha com público B e C, tá? Só para vocês entenderem. A legenda, elabore o texto com as suas palavras, não copie legenda de ninguém, faça você mesmo sobre a sua percepção do seu negócio e do seu produto, do seu serviço. Utilize hashtags, aí eu dei 2 dicas para vocês usarem a hashtag na legenda. E se for conteúdo para produto, seja breve e objetivo. Coloque preço na legenda, porque as pessoas querem ter o poder de compra sozinha. Elas não querem perguntar para você mandar no direct quanto custa tal coisa, tá? Conteúdo em feed. Foto, ele é dividido em foto e vídeo, IGTV e Reels. Então, a gente tem 3 feeds agora no Instagram. E os tipos de conteúdo foi aquele lá que eu já repeti aqui para vocês, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Essa é a hora de vocês perguntarem sobre os conteúdos aqui sobre o que vocês devem postar. Foi bem breve, eu achei. A live eu achei que ia demorar mais. Uma coisa que eu falei pra vocês aqui sobre o nicho de mercado, né? Tem algumas pessoas que ainda são resistentes a definir um nicho de atendimento. Só que eu pergunto o seguinte, olha a pergunta e eu quero que vocês respondam. Quando você tem um problema de saúde e você sabe que, por exemplo, o seu problema é no rim, você vai você vai no clínico geral ou você vai no médico que é especialista em rim? Você vai no médico especialista em rim, eu espero. E eu vi essa analogia com a Helena não, com a Gabi do marketing. Então, me clareou assim muito, até pra mim aqui no estúdio. Então, você vai no especialista em rim, você não vai no clínico geral. Então, por que você tem que segmentar mesmo o seu público? Justamente por causa disso. Porque você vai ser especialista em determinado assunto e você vai vender exatamente para aquela pessoa. E você vai vender, e quando é nichado, você vende muito mais do que algo que não é nichado, do que algo que vende para todo mundo, tá? Então, isso são alguns pontos que vocês precisam alinhar antes de vocês produzirem conteúdo, para vocês saberem com quem você está falando, quem é a sua persona e quem você vai atingir, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, esclarecido as dúvidas. Eu vou deixar essa live gravada. Eu falei aqui por 25 minutos. Acho que vai dar meia hora, 30 minutos.
E aí vocês acompanham. Depois eu vou fazer uma live mais pra frente sobre conteúdo nos stories, tá? Que daí é outra pegada. A gente tem que entender que são duas coisas diferentes e que dentro do Instagram a gente tem um leque de informação. E as pessoas não sabem disso. As pessoas falam, eu sei trabalhar no Instagram, eu faço do meu jeito. Não é assim. Tem muita coisa pra você saber, tem muita coisa pra você fazer pra sua empresa, né? Então, pra você que tá começando, que quer começar a trabalhar um pouco mais profissional e sair desse efeito manada, que tá todo mundo fazendo, que tá todo mundo igual, você tem que se diferenciar. Então, você tem que trabalhar certinho como uma agência trabalha se você tivesse dinheiro para contratar, né? Então eu criei o Marketing Sem Agência justamente para isso, para eu ajudar vocês a se destacarem na internet e não serem mais do mesmo que a gente vê por aí, tá? Acho que é isso. Hoje eu fiz aqui o conteúdo da primeira aula do curso, então se vocês estão interessadas, sempre fale, né? Eu tô vendo que o Gui da Body Gear tá aqui, só que eu sempre falo com mulheres na primeira pessoa, porque o meu público é mulher, tá, gente? Mas não se sintam excluídos se tiverem homem aí, tá? Então, até isso que eu tô falando pra vocês é a questão da linguagem. Você tem que saber com quem você fala, tá? Então, falem com mulheres. Se o seu público é mulher, falem com mulheres, com amigas, como se vocês estivessem batendo um papo. Agora, se o seu público é misto, aí você tem que tomar cuidado com o tipo de linguagem que você fala também, tá? Então é isso, gente. Eu não vou ocupar mais o tempo de vocês. Já deu aqui quase 5h30 e eu vou deixar gravada então essa live. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhe com um amigo que você sabe que vai agregar, que está nessa vida aí de empreender, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Uma ótima semana.